Amém, irmãos? Vamos continuar, né? Sobre o Espírito Santo. Trabalhamos várias questões aí, importantes, desse mover do Espírito, né? E como nós devemos nos atentar para isso, para que a gente possa realmente ter uma vida da forma que o Espírito Santo está nos direcionando, para que a gente possa glorificar ao nosso Senhor, né? Então, começando aqui essa segunda palestra, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, né? O Espírito Santo hoje nos capacita a viver plenamente quem foi Jesus, quem é Jesus na nossa realidade atual. Então, aquilo que os discípulos viram em Jesus, ouvindo Jesus, sentindo a presença de Jesus, comendo com Jesus, aquilo que os discípulos presenciaram, os milagres que eles presenciaram, hoje, através do Espírito Santo, nós podemos viver essa realidade, nós podemos ter essa realidade, e isso precisa estar caracterizado na nossa mentalidade cristã. Então, se nós pegarmos hoje, né, uma igreja, uma denominação, né, se nós pegarmos hoje, todos nós queremos estar, ou viver, ou ter uma denominação, né, numa igreja onde ela é bem estruturada, né? Você quer ouvir uma música boa, né? Ou você quer ouvir uma música desafinada? Não, você quer ouvir boa, né? Você quer ter um lugar limpo, você quer ouvir uma palavra boa, você quer viver num ambiente social onde as pessoas expressam amor, cuidado, não é? Oh, por que você não veio, né? Vem cá, me dá um abraço, essas coisas, entendeu? Essas coisas, irmãos, elas são boas, elas expressam a vontade de Deus, mas lembre-se, não queira que as pessoas só desejem isso, só queiram isso. Não deseje isso. Primeiramente, deseje pessoas que vêm ao nosso ambiente e elas conseguem, através do Espírito Santo, sentir o que o mundo não consegue dar, o que é a presença de Jesus, entendeu? Isso, todo o foco da igreja precisa ser direcionado para isso, entendeu? Ter reuniões, ter lugares, ter ambientes, onde as pessoas chegam e falam assim, eu senti Jesus ali, e Ele estava ali, e elas querem voltar, porque essa presença elas não encontram em lugar nenhum, irmãos, em ninguém. Isso pode ser numa reunião de igreja, isso pode ser com você, indo na sua casa, ou indo conversar com você. Tem uma frase, que às vezes eu posto no meu Facebook, né? Se Jesus estiver na sua casa, os vizinhos saberão, eles vão querer ir lá. Isso eram casas de paz numa sociedade, ou seja, só você imaginar um bairro escuro, acabou a luz, um bairro escuro, mas tem uma casa que tem luz. Traga isso para o sentido espiritual. O bairro está escuro, porque as trevas imperam nas pessoas em pecado e sujeira, mas na sua casa a luz de Deus está lá, e elas querem, ser humano, ele vai buscar a luz. Então, o Espírito Santo tem esse poder nas nossas vidas, através de você, de realmente querer manifestar aquilo que ocorreu lá no Novo Testamento com Jesus, hoje na nossa realidade. Então, nós temos que ter isso em mente, né? Esse Espírito Santo, ele nos transporta para lá novamente, mas aonde nós estamos hoje aqui, né? Então, agora nós iremos trabalhar duas questões importantes: o poder de Jesus, o poder de Deus, e a presença de Jesus, lá na página 20. O que você precisa ter em mente? Nós, muitas vezes, entendemos a questão do Espírito Santo apenas em um ponto específico, mas existem outros pontos que nós iremos trabalhar. O ponto que às vezes nós compreendemos o Espírito Santo é que ele habita em nós apenas para ajudar-nos nas nossas tentações. Então, nós olhamos o Espírito Santo assim, não, ele está comigo, para eu vencer um vício pornográfico, um vício carnal, um vício do caráter, aí pega lá os frutos do Espírito. Nós vemos o Espírito Santo só para isso. Ele está aqui comigo, para me ajudar nas minhas situações do dia a dia, aquilo que nós trabalhamos na questão da missão, aquilo que eu vou fazer. Só que existe uma realidade
no Novo Testamento que a gente precisa notar, que é o seguinte: não há evangelho sem o poder de Deus. Não há cristão que não manifeste o poder de Deus. Não existe isso. Nas Escrituras, isso é claro. A igreja foi formada com a expressão da vontade de Deus através de Jesus, através da sua palavra, mas através de manifestações de poder. Nós não podemos pensar da seguinte forma, que se existe uma determinada situação onde o poder de Deus não é manifestado, significa que Deus não está ali. Não, Deus está presente. Mas nós temos que entender o seguinte: a palavra de Deus e a comunicação de Deus é aquilo que a gente trabalhou no Antigo Testamento. Ela é o desejo de Deus de se comunicar com as pessoas. Porém, existe a manifestação, e é a manifestação do seu poder. Então, no Evangelho de Atos, vamos colocar assim, da igreja primitiva, os cristãos estavam manifestando a glória de Deus, a palavra de Deus, e eles manifestavam o poder de Deus. E esse poder de Deus era aonde eles estavam indo. Então, alguns textos que nós observamos aí na página 20, olha lá, Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Outro texto, Atos 10, de Jesus aos apóstolos, a quem ele havia comissionado para evangelizar o mundo, quando o Espírito foi derramado por ocasião do Pentecostes, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais. Veja também a declaração semelhante de Pedro a respeito de Jesus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse poder que estava em Jesus, estava nos apóstolos, estava nos discípulos, estava na igreja, irmãos, e está sobre nós, está sobre você. O Espírito Santo está sobre você, e o poder de Deus está sobre você, para manifestar a glória de Deus. Então, nós não podemos achar que existe a possibilidade de vivermos um evangelho sem a manifestação do poder de Deus. Você não pode se conformar com isso. Você não pode olhar e falar assim: não, eu posso viver um evangelho racional, de interpretações, de jogar isso na história, de submeter a determinadas realidades, eu posso ficar assim, e está tudo tranquilo, e Deus aceita isso aí. Não, o poder de Deus é a manifestação de Deus em lugares que pessoas já decretaram que não há mais solução. Esse é o poder de Deus. Se você olha a história dos avivalistas, ou daqueles que tinham moveres de cura, por exemplo, aquele que eu falei do... Isso aí. Se você conseguir falar esse nome sem gaguejar, você passou no teste. Gente, ele teve um momento que ele chega num lugar onde todas as pessoas já tinham decretado morte para uma pessoa. Ele olha para aquela casa, todo mundo já tinha aceitado a morte daquela pessoa. E ele olha e ele fica meio que inconformado. Gente, aí sabe o que ele vê? Ele vê Jesus na janela. E ele sentiu que Jesus quer ressuscitar essa pessoa. Ele vai e ressuscita a pessoa através do poder de Deus. O poder de Deus, ele vem em lugares que pessoas que não são deuses já decretaram morte, para mudar aquela realidade e falar assim: vocês não são deuses para decretar destino de ninguém. Esse é o poder de Deus. Mas a nossa mente, como que ela é? Nossa mente se submete a realidades, ou lugares, ou decretos de destino, não é? Quando o médico já decreta morte para alguém de uma doença, sua mente se conforma com aquilo. Quando você está num lugar
e o ambiente já decreta algum destino, você se conforma com aquilo. Essa mentalidade precisa ser mudada. A igreja de Atos não pensava assim, ela entrava em ambientes e ela mudava as circunstâncias. Por quê? Jesus era assim. Jesus era assim, lembra da menina, né? Jesus chega na casa, as pessoas, morreu. E quando Jesus falou assim, não, a menina não morreu, ela dorme. E as pessoas começam a tirar sarro. E Jesus fala, sai todo mundo. Esse ambiente, esse pensamento, que o Evangelho não dá a você força para que você alimente isso. Esse ambiente, por quê? Jesus não se submetia a determinações dos ambientes, de doença, de situações de decreto até de morte. Jesus não submetia, Jesus submetia o Espírito Santo. O Espírito Santo determina os ambientes, não os ambientes ao contrário, entende? Os ambientes não movem as nossas vidas, os ambientes se submetem ao Espírito Santo e nós nos submetemos a Ele. Então é Ele que decide, é Ele que decreta a vida, é Ele que cura, é Ele que nos faz, vale, expulse, gere vida, faça isso, faça aquilo. É o Espírito Santo, irmãos. Então, essa mentalidade precisa ser curada. Então, o Evangelho de Atos, ele é um Evangelho onde determina que a igreja tem poder. Ela tem poder. Ela tem. Então, quando você pega ali a vida dos apóstolos, e no caso de Ananias e Safira, o que você vê? O poder de Deus sendo derramado ali. Então você vê eles mentindo ao Espírito Santo e a morte sendo decretada para eles. Estamos caminhando, gente? Então, esse poder foi manifestado através de Paulo, claramente, quando Paulo escreve à igreja de Coríntios. Olha o que ele fala: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo é bem claro, eu não fui com palavras bonitas persuadir vocês, eu demonstrei o poder de Deus. E olha o contexto daquela época, o contexto daquela região e daquela época, filosofia, muito racionalismo. E aí ele vem falando isso justamente porque já era literalmente até o ambiente. Não, nós temos. Aí eu vim falando sobre Cristo, é este crucificado. Exatamente. O ambiente grego, né? Muito forte ali, né? Isso. Era esse ambiente. E ele vem demonstrando o poder de Deus realmente, né? Então você pega outros textos, né? Vou colocar aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Aí, já estou na página 21. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Demonstração de poder, irmãos. Ou seja, Deus quer nos enviar a determinadas situações aonde Ele deseja manifestar o seu poder. Curando, libertando pessoas, gerando vida, a lugares que você pode chegar e aquele lugar está em trevas, brigas, discórdias, né? Não tratando de questão de doença, nem questão de morte, mas tipo assim, brigas, pessoas que não se entendem, e você chegar lá e levar a paz para os lares, lugares, famílias, você chegar ali e manifestar o poder. Jesus, é isso que Jesus fazia, irmãos. Irmãos, pense, por que Jesus gostava de ir na casa das pessoas? Você já viu o Evangelho? Jesus amava ir na casa das pessoas. Lembra do centurião? O meu servo está doente, vamos lá na sua casa. Não, Jesus, ele não queria receber Jesus. Jesus amava ir na casa das pessoas. Por que ele amava? Porque ele levava a paz no centro da vida das pessoas, que é a família. De Zaqueu. É a família, Zaqueu, né? Vai à casa de Zaqueu, vai à casa de Mateus, até do fariseu Simão ele aparece na casa. Jesus amava ir na casa das pessoas. Irmãos, o evangelho é entrar na casa das pessoas, sentar na mesa, levar a paz de Deus. É nesse lugar
que as pessoas são tocadas. Às vezes a gente tem evangelho só em rua, praça, o evangelho é entrar na casa das pessoas, porque é ali que as pessoas estão vivendo, é ali que elas são tocadas, é ali que o evangelho deseja entrar, é onde Jesus quer, né? Outro texto, 2 Timóteo, quando Paulo fala para ele, olha o que ele fala: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós não podemos ser covardes, irmão. Covarde é nesse sentido realmente. Vai, faça aquilo. Ah, mas e se não der certo? E se não acontecer? Ah, e se eu for? E se eu não for? Entendeu? Vá. O evangelho é isso. Ir a lugares ou em situações em que você não tem controle mesmo, mas é onde o Senhor deseja manifestar a sua glória. E aí ele continua falando, olha o que ele fala, uma coisa importante que quando ele fala para Timóteo: homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. E olha o que o texto fala: negando-lhe, entretanto, o poder. Irmãos, manifestar o poder de Deus significa ter uma vida santa em Deus. Ou seja, não adianta queremos manifestar o poder de Deus vivendo nos prazeres da vida. Há uma frase do Lowengo que ele fala, né? Uma missão especial requer uma santidade especial. Ou seja, se há uma missão especial que você deve fazer e precisa realizar, haverá um comprometimento especial da sua parte. Ou seja, você precisa se santificar mais. Aqueles que correm em grandes maratonas, né, para conseguir um troféu ou alguma coisa, eles sabem que existe apenas um momento onde eles vão correr com outros competidores que estão treinando no mundo todo, mas ele está ali dia e noite trabalhando o seu corpo para chegar lá. Tenha em mente isso aí. Há uma missão que você precisa fazer. O que você está esperando? Por que você não está treinando? Por que você não está treinando? Por que você não está dedicando? Os boxeadores, né? Você vê muito boxeadores. Eu acho que foi uma entrevista faz tempo que eu vi, que era do Mike Tyson, né? Quando ele estava no auge, né? Aí o pessoal perguntou: como é que você consegue estar nesse ranking ganhando sempre? Ele fala assim: porque eu descubro quanto tempo o meu adversário treina. Se ele acorda às 4 da manhã para treinar, eu acordo às 2. Treino mais que ele. Entendeu? Então, porque ele sabia, ele tinha uma missão. Então, descubra a sua missão e lembre-se, ela vai pedir de você um tempo maior, uma santidade maior, uma convicção maior, né? Ou seja, não há como vivermos com Deus, na santidade de Deus, manifestando o poder de Deus, ainda desfrutando dos prazeres que o mundo nos dá. Não há como, irmão. Ou seja, não existe nas Escrituras cristãos que não amem a Deus intensamente. Não existe isso. A Bíblia, Deus não se conforma, ou Deus não aguenta pessoas que ficam em cima do muro. Ele não aguenta. Lembra lá o texto de Apocalipse nas cartas? Os mornos eu vou vomitar. Deus, ele não aguenta. Ou você o ama intensamente e vive para ele intensamente, ou vá viver nas trevas. Ele não gosta de meio termo. Deus não gosta. A Escritura é assim. Deus não gosta de mistura, irmãos. Quem gosta de mistura é Satanás. Pega lá o Antigo Testamento. Toda lei dada no Antigo Testamento em relação à obra de Deus, e Deus é detalhista, irmão. Deus, ele gosta de detalhar. Mulheres, se vocês são detalhistas, é porque vocês herdaram isso de Deus, né? Deus gosta disso aí. Pegue lá, a lei é detalhista. Roupas, vestimentas,
cores do tabernáculo, medida. Aí ele fala para Moisés, tá vendo isso aqui, a planta? Faz igualzinho, Moisés, senão o bicho vai pegar para o seu lado. Até o fogo lá que os caras inventaram de levar outro fogo lá, foi estranho, entendeu? Ou seja, Deus é detalhista, Ele gosta de tudo, não pode misturar, não pode casar alguém de uma tribo, casar com a outra, não vai misturar com os povos. Deus, Ele gosta de coisas puras, claras. Quem que mistura? Satanás gosta de misturar. Aí ele joga lá a Jezabel, que casa com Acabe, aí a Jezabel traz lá os outros profetas lá e mistura. Aí o texto fala lá que eles adoravam Baal e adoravam a Deus. Como assim? Eles estavam fazendo isso. E isso que Elias ficou bravo. Que Elias chega e fala assim: por que vocês estão em dois pensamentos? Ou fica com Deus ou fica com Baal, decide. Aí o fogo decidiu a situação, né, irmão? O fogo veio e decidiu. Deus não gosta de mistura. Deus não gosta de cristãos que amem Ele e amem os prazeres. Amem a Ele e amem o mundo. Ele não gosta. Então, Deus, Ele é claro. A Bíblia é clara nesse sentido. Amar Ele intensamente. E o Evangelho é um Evangelho de poder. Manifestação do poder de Deus. Então, outro texto que a gente pode trabalhar também, que é Efésios, né? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Agora vamos trabalhar sobre a presença de Jesus. Vimos aí a questão da manifestação do poder, e nós também temos que entender, a presença de Jesus, ela é manifestada através do Espírito Santo, através daquilo que nós realizamos. Irmãos, as pessoas têm acesso a Jesus através daquilo que você faz, através daquilo que é a missão que você faz, que o Espírito Santo deseja. Olha que especial que é isso. Elas encontram Jesus quando você vem e apresenta para elas: Jesus está aqui, vou apresentar Jesus para você. O Espírito Santo faz isso. Ele deseja manifestar a presença de Jesus, né? Através daquilo que ele faz. Então, alguns textos do Antigo Testamento, quando mostra que Deus estava com aqueles homens, né? Êxodo 3:12, Deus respondeu: eu serei contigo, quando fala para Moisés, né? E esse será o sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito. Servirei a Deus neste monte. Êxodo 33, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então ele disse a Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Para Josué também, lá na página 23, bem no final, Josué capítulo 1, versículo 5 ao 9, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A presença de Jesus, ou seja, aonde formos, aonde você for, o Senhor levará. Jesus estará presente. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha acho que 14, 15 anos, né? Eu estava no depósito do meu pai, era um dia normal, né? Meu pai tinha um depósito lá que vendia gás, às vezes eu saía, eu ficava lá vendendo, era um adolescente. Eu lembro que o meu pai chamou um pastor, que era para orar lá para o depósito, né? Eu lembro que esse pastor parou o carro, eu nem conhecia ele, meu pai acho que conheceu ele em algum lugar. Ele desligou o carro e entrou no comércio, né? Aí ele chegou, me cumprimentou, falou: tudo bem? Eu falei: tudo. Seu pai está aí? Eu falei: não, tá. Ah, tá. Eu vim aqui orar, mas eu vou voltar depois. Quando ele estiver aqui, eu oro pelo lugar, pelo ambiente. Eu falei: tá bom. E saiu. Meu irmão, adolescente ali, quando aquele pastor entrou no depósito, eu senti tanta presença de Deus. Foi marcante para mim. Eu entendi, falei: aquele homem carregava a presença de Jesus. Quando ele entrava,
Jesus entrou com ele ali. Não sei se ele fazia isso em outros lugares, mas ali deu certo, entendeu? Você entende isso? Você entende? Ele entrou e eu senti Jesus. Então, você pode fazer isso no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Você entrar, Jesus entrar com você. E aquela pessoa olhar para você, nem ligar mais para você e falar assim: meu, estou sentindo Jesus. Fala, é Jesus, ele anda comigo. Onde eu vou, ele vai junto, entendeu? Na verdade, ele vai e eu vou atrás, né? Ele vai. Você leva. Agora você pensa, quantos lugares Jesus está querendo entrar e nós não estamos ouvindo, né? Quantos lugares? Quantas pessoas ele está querendo tocar, irmãos? Você já foi, já trabalhou? Eu já trabalhei em presídio, já trabalhei em hospital, já trabalhei em vários lugares que você vê pessoas. Trabalhei até em leprosário, que era aquelas cidades antigas que o pessoal levava os leprosos para lá, porque não tinha, naquela época pegava, né? Passava, não tinha um remédio, né? Leprosários, então as pessoas ficavam lá, pessoas esquecidas. Pessoas esquecidas, elas existem na nossa sociedade, irmãos. Faça isso, vá nesses lugares, pare de ser crente que só vem na igreja. Você não foi chamado só para isso. Você precisa ir para os hospitais, para os presídios, se você tem coragem, né? Vá, você vai chegar em lugares que essas pessoas não têm acesso, elas não são tocadas. Eram essas pessoas que Jesus tocava. Os leprosos eram excluídos, irmãos. Na época de Jesus, mulheres doentes eram excluídas, prostitutas. Jesus chegava nessas pessoas e tocava nelas. O que Jesus estava fazendo? Curando essas pessoas. Curando essas pessoas. Vá nesses lugares. Jesus quer que você vá nesses lugares. Não fique esperando. Vá. Toque essas pessoas. Cure essas pessoas, liberte essas pessoas. Lembra que eu ia no presídio? Aqui no presídio vai um monte de gente. O que mais tem é gente pregando lá, irmãos. Mas eu lembro que chegava uma hora lá que fala assim: vem aqui que eu vou orar por você individualmente, porque eu vi um monte de gente pregando e ia embora, né? Falei, não, eu vou orar por cada um. Nossa, por que eu fiz isso, né? Fez uma fila, acho que uns 200. Falei, misericórdia, como eu sair daqui 3 dias, né? Mas aí eu orava por um. E eu via o que nos olhos daquelas pessoas. Não havia esperança, irmãos. Eles mesmos já tinham condenado a mente deles. Eles mesmos. Você tocava neles e falava assim: Jesus é a esperança. Nem eu tenho esperança por você, entendeu? Mas Jesus é a esperança, entendeu? Ele é a sua esperança, cara. É a sua esperança. Ele é, irmãos. Lugares, hospitais que você vai, pessoas que estão morrendo, pessoas que não tem ninguém para conversar. Vá lá, leve Jesus. Ele é esperança. Ele é esperança para tocar aquelas pessoas. Então, nós carregamos essa presença, o Espírito Santo, e você carrega essa presença. É como você fala: vá, leve Jesus a todos os lugares. Foi isso que ele falou para os discípulos: vá, sejam minhas testemunhas, levem aquilo que vocês estão vendo aqui. Liberte as pessoas, cure as pessoas, traga a vida para essas pessoas, carregando a presença de Deus, né? Outro texto, Mateus 28, 20, né? Olha o que Jesus fala para ele: ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E alguns outros textos, né? Ali na finalzinho da página 24, olha como atuava o Espírito Santo ali em Atos, né? Atos 16, 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, que era Paulo, né? Percorrendo e seguindo aquilo que ele queria fazer. Mas olha o que o texto fala: mas o Espírito de Jesus não o permitiu que fosse. Olha só que interessante, você vê aí o Espírito Santo agindo claramente na missão de Paulo, na missão dos apóstolos. Então, o que você nota aí? Ouça o Espírito Santo, aonde ele deseja te enviar, né? O que ele quer fazer com você através da sua vida. Romanos 8, 9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Habita, irmão? Habita? Amém. E se alguém não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. Aí você fala misericórdia, misericórdia. Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém, irmãos? Esse é o Espírito Santo, ele está no nosso coração, ele deseja manifestar a presença de Jesus aonde estivermos. Mais alguns textos, né? Vamos ver aqui. Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. À tarde nós iremos ver os avivamentos, nós iremos perceber como houve curas, milagres, pessoas transformadas, pessoas curadas através do poder do Espírito Santo, né? Como Deus fez isso e continua fazendo, e Deus ainda quer fazer, né? Através do Espírito Santo. Então, irmãos, você vai perceber aí a questão da presença, e você vai perceber aí, depois descendo o texto aí, vários dons, né? Falando aí, vamos falar de uma maneira mais bem resumida em relação aos dons espirituais. Então, esse Espírito Santo, que habita no nosso coração, que deseja manifestar a presença de Deus, ele nos capacita com dons espirituais. Paulo, na carta de Coríntios, você vai perceber, ele procure os dons, busque os dons espirituais, e ali a palavra procurar ou desejar é ter um intenso desejo de ter os dons espirituais. São armas, ferramentas, e ele fala para que todos nós possamos buscá-los de maneira intensa. Então você vê aí dons de línguas, dom de interpretação. Como é importante hoje ter essa interpretação daquilo que nós falamos, aquele que interpreta o que Deus está falando, aquele que interpreta aquilo que o Senhor está desejando transmitir à igreja. Busque esse dom, deseje ter ele, para você transmitir à igreja aquilo que Deus está fazendo. Observamos o dom da profecia que Paulo aconselha, busque o dom da profecia, porque é Deus falando com a igreja, Deus revelando aquilo que ele deseja fazer, né? Então, vemos aí dom de profecia, dons de cura, irmão, dons de curar. Tem um irmão na igreja que ele tem esse dom, e as pessoas que têm esses dons de cura, elas têm uma guerra na mente delas, que é aquilo que eu falei, é a guerra do ir, é a guerra do fazer, e eu vejo como ele tem isso. Ele passa nos lugares, ele vê pessoas doentes, ele deseja curar, mas ele fica, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu falo para ele, dou aquele conselho pastoral, vai, vai, porque você está me falando, vai. Ele, pois é, devia ter ido. Eu falei, vai, meu, vai. Então, pessoas que têm isso, irmão, vai, coloque a mão nas pessoas, cure elas, tenha desejo disso, seja ousado, não espere, vá, ore. Se orou a primeira vez e não deu certo, continue, vai orando, seja insistente, persistente, continue orando, para que as pessoas sejam curadas, né? Dom de milagres, ou seja, milagres, ele não é relacionado à cura, milagres é relacionado muitas vezes, à criação, né? Aquilo que Deus determinou que ocorresse, por exemplo, como morte, leis, a gravidade. Dom de milagres, ele rompe isso, né? Ele quebra essas barreiras. Aquilo que aconteceu no Egito através de Moisés foram milagres, né? O machado lá de Eliseu que cai na água, normal, né? Afundando. Então, o dom de milagres faz o machado voltar, né? Como é que volta, né? O machado, né? Naamã com lepra, né? Pula ali no rio, ali, 7 vezes, ele pula e sai curado. Milagres está relacionado a isso, né? As leis normais que Deus estipulou, o dom de milagres quebra essas barreiras e vai gerando a exaltação para Deus. E é aquilo que a gente falou, né? Existe a questão da positividade, existe a negatividade, né? Quando Paulo olha para o mágico que estava atrapalhando e fala, fique cego, né? Então, existe essa questão do milagre, né? Que a Bíblia registra, né? Que é muito forte, né?
Pedro também, em uma circunstância, Simão mágico, ele queria negociar os dons. Aí ele falou assim, não, vai se arrepender. Aí o cara tinha tanto, assim, ele tinha medo. Ele falou assim, não, você não vai jogar maldição em mim não, porque ele, no processo, Atos 8, é muito show. Aí ele falou assim, vai se arrepender. Aí ele falou assim, não, mas eu não quero que as maldições, porque quando Pedro falou assim, você está querendo negociar a obra e os dons de Deus? Isso não. E aí ele ficou assim chocado. Então, essa negatividade também, né? Negatividade entre aspas, né, irmão? Isso aqui é uma coisa, tipo, morre. Então, a gente percebe isso, né? Nessa questão dos milagres, né? Então, você vê aí, dom da fé, né? Não é fé para salvação, existe a fé para salvação, mas esse dom da fé é aquele dom em que supera determinadas situações aonde elas parecem impossíveis, né? Então, aqueles que andam no caminho da cura, dos milagres, eles têm esse dom da fé, né? Eles acreditam, eles estão vendo o que você não está vendo, eles estão enxergando a cura antes mesmo dela acontecer. Esse dom da fé gera isso, né? Você percebe isso, tem o relato do Hudson Taylor, né? Que ele tinha um orfanato, né? E ele cuidava daquelas crianças. John Miller. O John Miller, isso. E ele cuidava daquelas crianças, tipo assim, era coisa, era sobrenatural. Acordava de manhã, não tinha alimento, não tinha nada, ele juntava as crianças, agradecia a Deus pelo café que não tinha. E aí o café chegava. Alguém lá da cidade sentia no coração levar o café para o orfanato e levava. Nesse fato, o padeiro estava passando na porta e falou assim, eu senti aqui com leite e tudo, e levou para a meninada. Isso não era uma vez, né? Eram muitas vezes. Né? Isso. Aí tem um atual que Deus tem usado muito, a Ray Baker, na África. Irmãos, é vibrante também, da mesma, vamos dizer assim, da mesma linhagem aí, desse apóstolo da fé, né, que é George Miller, quase 200 anos antes, né, aí, agora para nós, ela relatou isso, ela já teve aqui em Lagoinha e tudo, né, tem vídeos, viu, gente? Ray Baker. Aí, em um momento de Natal, esse foi um dos mais vibrantes, ela tinha prometido às crianças presentes e a ceia, e eles não tinham. Aí ela começou a orar e louvar, e agradecer, né? E colocou os menininhos sentados. Aí quando eles pegaram os sacos assim, os brinquedos, os negócios começaram a sair. É bem louco. É bem louco. Então, milagres, irmãos, estão acontecendo, não é? Milagre. Milagres estão vindo, Não né? se explica, vive, né? Então, os milagres estão vindo aí. E aí você tem aí também dons de conhecimento, né? Que aqueles que explicam, eles batem muito na questão que o dom de conhecimento caminha com o dom de sabedoria, né? Que o conhecimento está muito relacionado ao presente, ao passado de alguém, e a sabedoria é relacionada ao futuro, né? Então, por isso eles caminham juntos, né? Então, são pessoas que têm revelação sobre determinadas situações de alguém no passado, no presente, e aí a sabedoria vai dando direções para o futuro, né? Então, eles vão caminhando nessa situação, né? Igual um exemplo bem claro ali é de João, é de Jesus, né? Com a mulher samaritana, né? Que ele ali está conversando com ela e, ao mesmo tempo, ele fala dos maridos que ela teve. Ele vai trabalhando e vai dando uma mensagem para o futuro sobre a água, para beber a água da vida, que é Jesus, né? Então, esse exemplo, ele cai bem na questão do conhecimento e da sabedoria, né? Jesus está trabalhando com ela, vendo a situação passada, a presente dela e indicando um caminho para o futuro dela, né? Então, você vê, tem aí questão de conhecimento e sabedoria. Eu estou passando bem assim, de maneira rápida, né? Por causa do nosso tempo, e o foco, né, que é o Espírito Santo. Você tem aí o dom de discernimento. No congresso passado eu trabalhei muito isso aí sobre discernimento de espíritos, né? Como sonhos, visões, como nós trabalhamos com isso.
sobre a questão de aquele que discerne, ele consegue discernir a obra do Espírito e também a obra de espíritos enganadores, né? Uma coisa que eu falei para que os irmãos fiquem atentos sempre é que quando um espírito de engano está atuando, ou ele tenta atuar numa igreja, através de líderes ou através de mensagem, dois focos explodem na igreja: o foco de prostituição e o foco de rebeldia. Se começa a ver pessoas que começam a se rebelar contra líderes, é porque aquele que está liberando o espírito ali está liberando um espírito de engano. O espírito de engano, ele é diagnosticado dessa forma. Se dentro de um lugar começa a haver rebeldia, pessoas querendo dividir, criar grupos, facções, é porque eles estão recebendo esse espírito enganoso que está entrando na congregação. E prostituição, né? Quando começa a ver prostituição, jovens prostituindo, casais acabam atraindo uns aos outros, esse espírito de engano, ele está entrando de alguma maneira. Isso ocorre muito em igrejas que ficam liberando para qualquer tipo de pessoa pregar. Você pode perceber, igrejas grandes, como elas dividem, como essas questões de prostituição, elas vão estourando, né? Esse espírito de engano, ele é sujo, né? E ele é diagnosticado. Ele vem com essa aparência carismática, entendeu? Mas no fundo a coisa é enganosa, né? Então aquele que tem o dom de discernimento, ele vai captando isso, né? Fala nessa grandeza, aquela síntese que você um dia compartilhou também, quando a liderança recebe, né, muitas vezes esses líderes, né, ou transenuentes, né, e depois o fruto, né? Na igreja. Exatamente. Todas as pessoas que vêm a uma denominação, eu não sei se todos são daqui, se são de outra, né? Lembre-se sempre, tudo que é gerado na igreja, em palavras, haverá frutos. Se os frutos na igreja forem vida, é porque aquela palavra está vindo de um lugar que tem vida. Se na igreja não está sendo gerado vida, irmãos, é porque aquilo que está sendo ministrado não está dando vida. Isso é natural. Quem come comida boa, vive bem. Quem come porcaria, vai passar mal nos próximos dias. Então, as igrejas, elas precisam andar num equilíbrio, né? Da questão de estarem abertas para receberem aquilo que vem de fora, porque senão a igreja fica muito fechada, né? Ela não consegue olhar aquilo que Deus está fazendo ao seu redor. Mas ela tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ela pode abrir portas de pessoas que estão trazendo uma coisa que não é o evangelho genuíno. Paulo, quando manda a carta para Coríntios, ele não fala lá, o diabo está entre vós. Ele fala assim, há apóstolos que estão vindo aí, que pregam um outro evangelho que não é o meu evangelho. Esses não têm o mesmo espírito que eu. Ele usa o termo espírito ali, entendeu? Então, o que ele está falando ali? Eles estão vindo, falando de um evangelho, entendeu? Que aparentemente parece bom, mas o espírito deles não é o mesmo espírito que eu. Então, aquele que caminha no discernimento do espírito, ele descobre isso. Há pessoas que elas podem pregar as escrituras, elas podem ensinar, mas o espírito que está por detrás ali não é o Espírito Santo. E isso vai gerar problemas dentro da nossa realidade. No quê? Nos frutos. Ou seja, as pessoas não terão vida, as pessoas ficarão desanimadas, haverá confusão na igreja, não haverá crescimento. Se isso ocorre, precisa realmente observar, entendeu? E isso é muito claro, né? Precisa observar. A vida de Jesus, através do Espírito Santo, os líderes, aqueles que pregam, eles têm que trazer a vida de Jesus, o desejo de Jesus, o sentimento, a presença. Aí há foco de orações, de desejo, de busca, de querer fazer coisas diferentes. Se é o contrário, é porque aquilo que está sendo recebido não se traz vida, né? Então precisa ficar atento com isso, né? Esteja atento, né? Aonde você está, o lugar que você está caminhando. Amém?